começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. E eu sou a Luciana. E esse é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito ao Evangelho. E hoje, o Evangelho de hoje será de Mateus, capítulo 11. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Essa sua participação vai para o ar no Confessionário, um programa exclusivo dos ouvintes. Ok, então vamos agora à leitura. Evangelho de Mateus 11, de 25 a 30. Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, hoje a contextualização será feita por mim. Essa leitura, ela se passa logo após Jesus começar a sua pregação pela Galileia, tá? Ele tinha recentemente escolhido os 12 discípulos e os instruído, né, sobre como seria a missão. E já tinha feito bastante milagres também de cura, né? E ficando assim cada vez mais conhecido na região. É nesse momento da vida de Jesus que se passa essa leitura. Vamos lá, então, para a nossa reflexão. Eu fiz mesmo de forma proposital essa questão da leitura bem mais pausada, para que isso pudesse mesmo ficar até não precisar muito refletir, dizer assim. Porque eu penso que essa palavra ela é muito glória, né? Que aí vai chegar o momento do glória, mas eu falo assim, muito pronta, precisam dizer muito, né? É tudo aquilo que a gente está precisando de hoje, é tudo aquilo que a gente está precisando nos momentos em que a gente se encontra cansado e sem norte, né? Precisando de um consolo, sabe quando você parece que tá levando só burdoada, e você fala assim, nossa, aonde está a parte onde os humilhados são exaltados, né? Que nem tem aquele jargão que o pessoal fala, né? Me diz aí, gente, quando que chega, qual o momento que os humilhados vão ser exaltados, né? Então, essa é a passagem para mim que confirma a exaltação dos humilhados nos nossos dias de hoje, porque essa certeza, parece até que esse evangelho, ele pega a gente mesmo no colo, e não tem como não lembrar do coração do Sagrado Coração de Jesus. O evangelho está muito ligado aí, e tem uma canção que diz, se você está cansado, sem lugar para dançar, venha ao coração sagrado, que de Jesus aberto está. E aí diz lá que nós vamos encontrar o descanso, e resume toda essa palavra. E é isso mesmo, né? Somente em Jesus a gente consegue encontrar esse descanso. E é Ele quem garante. Muitas vezes já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, meninas, mas assim, de dormir e não se sentir cansado, né? Porque não era uma canseira física, sim, uma canseira emocional, uma canseira mental, vamos dizer, ou até mesmo uma canseira espiritual, que é realmente, como eu sempre digo, que deveria ser uma das áreas da nossa vida, né? A espiritualidade, porque a gente tem essa necessidade dentro de nós, como seres humanos. Então, esse descanso, acredito que é desse descanso que Jesus está falando, né? Que somente Ele pode estar. Imagina que coisa mais gostosa. Você está com Jesus e Ele fala assim, a sua cabeça no meu peito, senta aqui pertinho, né? Então eu fico imaginando essa cena, quando Ele fala, né? Que pode descansar, que somente eu conseguirei dar o descanso e darei o descanso, né?
E ele diz, julga suave, o fardo é leve. Então, realmente, tudo aquilo que vem de Deus é leve e traz paz. Então, é mesmo como se eu me transportasse a esse momento, que é o encontro mesmo com Jesus, e que ele disse para mim, pode então, né, ficar aqui comigo, que das suas coisas agora eu, né, porque quem conhece o Pai, né, só conhecendo o Pai que nós vamos conhecer o Filho. Então, é a verdade de Deus. É isso. Thank you, Mari. Eu acho que é bem esses dois termos que você usou, foi também bem o que ficou para mim, na questão, né, do consolo, que essa palavra é um consolo e um colo para gente. E eu acredito que quando eu leio ali no finalzinho que Jesus revela Deus para quem ele quiser revelar, nós somos privilegiadas, né? Como nós somos privilegiadas, porque ele revelou Deus pra gente. Eu também fico pensando, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Jesus chamando assim, senta aqui, deita nesse sofá, me fala dos seus problemas, eu vou te ajudar. Né? Aquela coisa meio até psicanálise, assim. Me fala, me conta tudo, entrega seus problemas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu vim aqui para te ajudar, não vim aqui para te condenar, né? Então, eu acho que é isso. E também eu até queria fazer uma pergunta para vocês, assim, o que vocês entendem quando fala ali, escondeu essas coisas dos sábios e entendidos? Quem seriam esses sábios e entendidos? Sabe aquela questão assim, dele mesmo escolher e capacitar? Aquela parte do Magnífica, né, que Maria fala, os poderosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Isso. E eu penso que ligado àquela questão que Jesus disse muito que ele veio para aqueles que eram os enfermos, né? E para aqueles mesmo que iam confundir os sábios, né? Lembra, tem isso dito em algumas passagens, né? Alguma passagem. Porque o sábio, muitas vezes, ele não consegue se abrir aquilo que não se explica, né? E aí a gente é o que acaba perdendo toda essa grandeza, né? Porque o mistério da fé não é explicável, não é uma coisa tática, não é uma coisa que a gente consegue pegar, que a gente consegue ver, né? Com os nossos, é algo que a gente de acordo com a nossa intimidade com o próprio Deus, que é o de. Então eu acredito assim, conforme mais perto, pode perceber, às vezes na vida da gente, a gente está um pouco mais afastado de Deus, às vezes a gente está muito mais aprofundado naquilo que a ciência tem a dizer, ou até mesmo assim, a gente foge um pouquinho desses mistérios. Então eu acredito que neste ponto ele está querendo dizer que até mesmo assim, que não consegue se abrir para conhecer tanto o Pai, e aí fica preso nessas coisas mais palpáveis, né? Eu acredito que seja que Jesus veio mesmo para aqueles que realmente estão interessados em estar com ele, não importando o que está em volta, né? De se fixar na presença, muitas vezes é uma presença mística, sagrada mesmo. Eu acho que é isso. Eu também acho que pode ter um pouco a ver, assim, com tudo que ele presenciava ali na realidade dos dias dele, que é, assim, os sábios, entre aspas, eu acho, os doutores da lei se achavam os donos da verdade, né? Quando a verdade era revelada por meio das pessoas mais humildes, né? Que conseguiam enxergar com muito mais, com o coração muito mais aberto o que realmente se representava a Deus, e não um monte de prescrição técnica de como agir, né? Conforme a lei que eles tinham da época, né? Mas acho que pode ser alguma coisa assim. Até tem a questão lá do sábado, né? Assim, Alguma coisa nesse sentido, eu acho. Eles eram também muito, né? Não, é assim que é feito, é isso que é o certo. Presa às regras, presa às leis, presa àquilo que o não, o que o pode, que às vezes atrapalha muito a nossa fé mesmo, né? Ah, você não pode comungar por causa disso. Ah, porque a gente julga, talvez os julgamentos. Acredito que a Lu também esteja cheia de razão nesse ponto. E pequeninos ali seria, acho que, não só, acho que pode até pensar em criança, mas acho que no sentido de minorias mesmo, né? Acho que sim, pensou do jeito, muito mais não que não possa ser crianças, mas acho que ele quis dizer mais das pessoas humildes, né? Da ingenuidade, eu acho, né? Da simplicidade também, né? Até mesmo. Que às vezes a gente complica demais, assim, eu acho. Bom, gente, olha, eu não sei se todo mundo já sabia, porque eu sou meio Nutella, mas eu fui pesquisar o que era jugo, porque eu não sabia.
Porque não é julgo com L, né? Julgo, que é de julgar, né? Eu julgo sem o L, é Jugo só. E eu não sabia, daí eu fui jogar no Google. E daí eu vou falar, porque pode ser que tenha mais pessoas aí que não saibam o que é, então, né? É um pedaço de madeira que é usado para deixar os bois atrelados um ao outro, assim, pelo chifre, tipo um pedação de madeira que é colocado em cima do chifre de 2 bois que estão lado a lado. Era usado muito na agricultura arcaica para conduzir os 2 juntos, né? Pelas imagens parecia realmente um negócio bem pesado, assim, bem pesado, até porque tem que ser forte e pesado para poder aguentar a força dos bois, né? Já o fardo, né, a gente sempre pensa no sentido literal já, né, mas também tem que lembrar que tem um sentido figurado, melhor dizendo. Mas tem que lembrar que tem um sentido literal, né, que também é quase o mesmo sentido do jugo ali, que alguma coisa para suportar vários pesos. Você carrega para carregar outros pesos, é um objeto feito para colocar outros volumes dentro para ser carregado tudo junto. Uhum. Mas seja no sentido literal ou no sentido figurado, né, eu meio que fiquei meio confusa, para falar a verdade, a princípio, quando eu comecei a ler, que eu falei assim: "Não é meio que um paradoxo? Como que pode ser um fardo ser leve? Se ele é um fardo, como ele pode ser leve?", entendeu? Não sei se vocês pegaram minha confusão. Uhum. Aí eu comecei a pensar assim: "Bom, o fardo vai existir, eu querendo ou não, né, na minha vida, são as dores da vida, são problemas que acontecem, todo mundo vai ter problemas, não tem como a gente achar que nossa vida vai ser isenta de tudo e qualquer coisa. Mas o peso do fardo, ele vai ser aquele que eu atribuí a ele. Por exemplo, vou bem banal aqui, por exemplo, eu posso estar com um problema no trabalho, mas eu posso escolher se quando eu voltar para casa eu vou ficar remoendo aquele problema ou não, se eu deixo ele no trabalho ou não. Eu vou atribuir um peso maior ou menor àquele problema, aquele fardo. Uhum. Ou, por exemplo, uma situação mais séria, se vamos pegar quando a gente perde alguém ou quando é uma situação de doença, dói, né? Pesa na alma, dói bastante, mas eu posso escolher também se eu vou manter aquele peso todo na onde ele está, né? Quietinho lá, assim, dentro do meu coração, ou se eu vou usar ele como um alicerce para outras coisas dentro de mim. Por exemplo, né? Se eu posso usar para poder como autoconhecimento mesmo, refletir em cima daquilo, por que eu tô sentindo aquilo, o que me trouxe aquilo e tudo mais. Posso compartilhar com outras pessoas que estejam passando por situações iguais, falar: "Olha, realmente agora eu te entendo", tal. Posso também ajudar, de repente, pessoas que não entendem como as pessoas se sentem: "Ah, aconteceu isso. Ah, eu não entendi. Ah, vou tentar explicar para você. Olha, o que acontece é que a gente passa por esse momento, sente isso, sente aquilo, etc", né. Uhum. Enfim, para criar, de repente, alguma coisa, criar uma arte, criar uma música, criar um texto, né, enfim, exaltar, né, tirar aquilo como traduzir em forma de arte, transformar aquilo numa coisa para o mundo, né. Então, eu entendo meio que nesse sentido, assim, a cruz que Jesus carregou, ela também era muito pesada, seja no sentido literal, ou Uhum. seja no sentido figurado, né, nos 2 Sim. sentidos também. E mesmo assim ele transformou a cruz num símbolo de renascimento, né. Uma cruz que é uma coisa, a princípio, né, que tem uma sensação pesada, que tem toda uma conotação de morte, foi transformada e se tornou o maior símbolo de renascimento. Então, eu parti, assim, para tentar entender dessa maneira, como o fardo pode ser leve, dependendo do Exatamente. peso que você colocar nele, ou como você quer distribuir ele. De repente, né, Jesus está ali do seu ladinho, querendo te ajudar a distribuir esse peso, e Hum. você pode fazer, essa seria a minha reflexão. Então, partimos agora para um momento chamado espinho na carne. Espinho no meu corpo. Vamos lá, ler? E é puxando realmente para isso que a Luciana falou, que realmente foi essa última frase que foi o meu, apesar de eu ter lido julgo errado, mas ainda assim é a mesma coisa. Eu acho que muitas vezes eu não entrego para Deus. Eu acho muito difícil fazer essa entrega, sabe? Dos nossos problemas, daquilo que está pesando, daquilo que está difícil. Porque, assim, né, a gente está num momento realmente mais desafiador para a vida de todo mundo, mas outras coisas difíceis também não deixaram de acontecer por conta disso, né? Verdade. E eu vejo que quando eu seguro esse fardo, como a Luciana falou, né? Eu vou colocando, vou enchendo esse meu saco aí e não tento resolver ele,
fica pesado, né? Fica pesado. Eu acho que esse é o meu espinho na carne. Eu tenho essa dificuldade. Desde que a gente começou o programa, tem me ajudado muito, porque eu realmente, assim, não estava fazendo uma leitura da Bíblia, da palavra de Deus, ou como a gente tem que fazer contextualização, a reflexão, a gente acaba aprofundando um pouco mais, né? A gente acaba tendo um momento espiritual maior. E tem me ajudado. E quando eu não... E o espinho na carne é justamente quando me dá aquela preguicinha, mas eu vou guardando, achando que eu vou conseguir resolver, e o negócio não adianta. Se a gente não entregar e ver que a gente não tem controle, tem coisas que não adianta, gente. Você podia voltar no tempo, você não ia poder fazer nada. Exato. Bem isso. Bem Infelizmente, felizmente, porque talvez, né? Tem coisa que falar, se não existe se, tem coisas que não existe se. Você não tinha controle sobre aquilo e não ia ter, não era da sua. Então, eu acho que é isso. É a diferença que você escolhe fazer com a sua vida a partir daquilo que não tinha como você mudar, né? Tipo, é Exatamente. difícil, Arrasou. muito. Mas é difícil, muito difícil. Eu acho que essa é a dor do crescimento, na verdade, que a minha mãe sempre fala pra mim. A dor do crescimento não é aquela dor das juntas. Não, não. A dor do crescimento é entender que não tem controle sobre praticamente quase nada. Né, vamos dizer assim, não querendo ser pessimista, mas... Não que a gente não tenha que planejar as coisas, sonhar as coisas, mas Isso. a gente tem que deixar o coração aberto para aquilo que for acontecer, né? Exato. E viver, e o que acontecer que a gente achou que não foi tão legal, ressignificar sempre, né? Exatamente. Eu penso que é sempre aquele sinal da balança. De tudo a situação, a gente sempre vai ter algo bom e algo ruim. E aí a gente escolher, né? Mesmo ficar com o bom, né? A gente parte mais pro lado ruim, mesmo ela pesando, né? É uma questão já, talvez, do próprio ser humano, né? Isso aí. E agora, então, vamos para aquele momento, o chamado de momento... Então, para o momento glória, o que eu quero mesmo refletir sobre o momento glória eu sei que tem uma grande coisa que é essa questão do jugo é suave, né? O jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o meu momento glória, nessa palavra, no evangelho, vinde a mim os vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, dos vossos. E eu vos darei. Esse é o maior glória para mim dessa passagem, porque eu penso muito nessa questão mesmo de refúgio, nessa questão de, gente, como eu me sinto cansado o tempo todo, e eu fico pensando, mesmo que todos ao meu redor estejam cansados de me ouvir, minhas lamúrias, os minhas reclamações, vamos dizer, ou às vezes, eu não sei se às vezes você está contando alguma coisa assim para a pessoa, e aí a pessoa sem perceber ela começa assim dispersar da atenção ou muda de assunto. Não que eu tenha feito, né, de propósito, mas às vezes também é proposital, porque você já está falando daquilo faz muitas horas, acontece. Mas eu fico pensando, né, aqui no Vinde a Mim é onde eu vou poder falar tudo, qualquer coisa, minhas lamúrias, e ele vai me ouvir, mesmo que eu esteja repetindo, né? E sendo as mesmas coisas. E a promessa que ele vai dar o descanso. Diz o Monsenhor Jonas, que diz que toda a passagem bíblica que nós lemos, a gente tem uma promessa de Deus para nós. E essa promessa assim, dá aquela sensação mesmo, de esperança, mas além de esperança, de conforto. Eu acho que essa é a palavra. O conforto mesmo de ti em casa, sentir que ali é o seu lugar. Porque em muitos são os momentos que eu me sinto deslocada, sabe? Às vezes eu tô assim, no meio de algumas pessoas, e os assuntos são aqueles assuntos assim, festa, isso eu tô sendo, assim, só dando um exemplo. Às vezes as pessoas gostam, né, de algumas bebidas X e tal, e não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente se sente deslocado, né? E quando ele fala, assim, que eu vos darei descanso, eu me sinto, aqui é o meu verdadeiro lugar.
Não que, nossa, Mariane, santidade, pureza, nada a ver. 100% puro, ninguém é 100% santo, estamos aí nessa mesma luta. Mas eu me sinto em casa. É assim de quando a gente entra na nossa casa e pode ir tirando o sapato, pode ir despojando de tudo aquilo que é para o nosso dia a dia, seu cabelo. É essa sensação para mim, estar em casa. Acho que na nossa verdadeira casa, nos braços de Jesus mesmo. E ser você mesmo, né? É isso, exatamente. Ser nós mesmos. Porque não tem mais nada mais leve do que isso mesmo. É muito glória. É muito Sim. glória. Muito glória mesmo. Arrasamos. Arrasou, Mari. Arrasamos no momento glória. Ai, essas colegas. Essas colegas, gostei muito dessas colegas. Também amei. E passamos então agora, aquele momento da nossa dica de hoje, ou daquele momento em que nós falamos de algum livro, ou de algum filme, uma série, ou até mesmo de uma mensagem. É o nosso momento aguardado, o Boa Nova. Prepara! O momento Boa Nova, eu vou dar um podcast de dica. É assim, eu achei que me lembrou um pouco dessa leitura, assim, pela questão de ter que com quem dividir as coisas, né, o peso da vida, e isso me lembrou muito de saúde mental. E aí, então, vou indicar um podcast que chama Esquizofrenóias, que ele trata bastante, assim, de uma maneira como dizer, bem leve, sabe, sobre esses problemas, não é uma coisa muito pesada. A entrevistadora, ela é uma pessoa bem conhecida, na verdade, até me choquei um pouco quando eu descobri quem que é a Amandinha, que era do Pânico, não sei se vocês lembram dela. Lembro. Então, eu, tipo Lembro assim, eu super queimei a língua porque eu não gostava dela, eu falava: "Nossa, essa menina é muito chata", quando era do Pânico, assim, eu tinha meio que pavorzinho dela. Ela sempre E acabava com a graça do negócio, né? então, e ela tem uma história bem, assim, bem tocante. Depois que ela saiu, ela teve um episódio de tentativa de suicídio, e depois ela saiu do Pânico e tal, e meio que se reinventou, sabe? Ela tem fobia social, ela tem algumas ansiedades, e ela falou assim: vou fazer um podcast sobre problemas de saúde mental, assim, questões de saúde mental. E daí ela traz vários assuntos e toda vez ela entrevista alguém, ou é uma pessoa que é portadora daquele transtorno ou daquele problema, ou é um profissional a respeito, assim. Eu já vi ouvi vários episódios, é bem legal, assim, ela é bem gente como a gente, sabe? Ela não tem medo de perguntar umas coisas que a gente não tem medo, ficaria com vontade de perguntar, ela pergunta. E são, assim, eu gosto bastante dos episódios que é pessoas que são portadoras, geralmente, assim, os dos profissionais também é muito bom, mas eu gosto bastante dos episódios em que vai alguém que sabe na pele o que é o problema, para, assim, acho que para o momento aí, né, a gente tá nesse momento de pandemia e tanto, enfim, né, a Gostei muito do sociedade que tá nome. realmente, a gente tá muito, né, vivendo com ansiedades e tal. É legal saber a experiência de outras pessoas, descobrir, né, o que outras pessoas passam, como é a vivência dessas pessoas, assim, só de exemplo mesmo, para não me alongar, eu ouvi algumas sobre autismo. Tem 2 episódios. Um, por exemplo, que é um rapaz que tem um autismo leve, é um fotógrafo, ele vai, conversa um monte com ela. E uma outra que ela entrevistou uma mãe de uma adolescente que tem autismo grave. Então, daí você já vê a diferença, e nossa, tipo, coisas que você nem imagina. E tem sobre transtorno alimentar, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio, tudo mais. Nossa, tem um monte de assunto. Tudo que, né, a gente... Tudo que a gente tá vivendo. Quer dizer, né, não que a gente viva tudo isso uma pessoa só, mas... É verdade. Não, mas eu entendi. Às vezes a gente tem alguma coisa assim e não sabe, né? Às vezes compartilhar realmente é tudo a ver, Luli. Achei ótimo. Então, é bem legal, assim, procurem lá, chama então, Esquizofrenóias. Eu ouvi pelo Spotify, mas deve ter em outras plataformas também de podcast. Ouçam lá o podcast da Amanda Ramalho e se surpreendam com ela, porque realmente, assim, eu fiquei tipo, nossa, como eu sou trouxa, sabe? A gente julga e nem sabe o que a pessoa tá passando, muitas vezes, né? Ela até comenta alguns episódios da vida dela, assim, tipo, gente, eu não queria estar lá entrevistando aquela pessoa, sabe? Eu não queria estar naquele lugar, aquela hora, e eu tinha que estar lá. Nossa, é realmente assim. Enfim. Mas eu gosto quando as pessoas nos... isso que você falou, a gente queima a língua. É bom. Isso é bom. Verdade. É bom queimar a língua, ainda mais pra coisa boa, né? Surpreendem, né? Na verdade. Foi surpreendente, exato. As pessoas são melhores do que a gente às vezes pensa que, né?
Fica a dica, então, podcast Esquizofrenóias. É Eu isso aí. vou ouvir, fiquei até curiosa. Bom, estamos chegando ao fim de mais Leiga Partilha. Esperamos que tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões e especialmente as partilhas da palavra, nós temos um canal de contato. Sim, nós temos o nosso e-mail, que é leigapartilha@gmail.com, e as redes sociais, que a gente está sempre colocando enquete, caixinha de perguntas, frase de efeito, que é o @leigapartilha no Instagram e Leigapartilha no Facebook. Então conversem com a gente lá, que lembrando que tudo que vocês compartilharem com a gente. E tem o WhatsApp, quem tiver o nosso WhatsApp pessoal aí também quiser mandar. E também, se vocês quiserem mandar também por direct no Instagram, o WhatsApp de vocês para mandar alguma coisa, fiquem à vontade. E a Lu, então, fala para nós aonde os programas estão disponíveis. Nós estamos disponíveis lá no Anchor, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. Você joga Leiga Partilha e você encontra em tudo quanto é lugar. Gente, é muito fácil de nos achar. Então, é só querer. Isso aí. Nos sigam lá, minha gente. Acionem o sininho. Aciona o sininho. Inscreva-se. Inscreva-se. Vamos então para a despedida coletiva? Vamos lá? Vamos. Em 3, 2, 1. Tchau.